Olá, muito bom dia! Nossa equipe está muito feliz por ter a sua companhia em mais uma semana. O Enem está no ar e bora ver como é que está o tempo na região metropolitana. Ó, a gente já tem imagens ao vivo daqui do Recife para você. Céu nublado, tá? De acordo com a APA, que é a Agência Pernambucana de Águas e Clima, hoje fica assim o dia todo com previsão de chuva rápida e isolada. E essa chuva pode ser fraca e moderada, tá? Vamos trazer informações do trânsito. A Avenida Norte travou no início da manhã, ali no cruzamento com a Avenida Professor José dos Anjos, aquela do Canal. Olha só como é que ficou mais cedo, hein? Foi por causa de uma obra no trecho do bairro de Mangabeira, Casa Amarela. E agora bora ver como é que tá o trânsito. Agora à tarde, ó, trânsito, nossa câmera travou, né? Mas eu tenho a informação de que o trânsito, ele tá um pouquinho melhor, tá? Mas isso tudo aconteceu por causa de um serviço que está tendo ali na região. Vocês estão vendo ali, ó, um buraco que está isolado, né? A gente vai trazer informações de quem é o responsável por esse serviço e quanto tempo ele vai durar também, né? E a gente dá aquela mãozinha para você que está de olho nas oportunidades de emprego. Separamos as informações de vagas que estão abertas. O calendário do Enem esteve em São Lourenço da Mata mais uma vez para conversar com os moradores da Rua Félix Peixoto, no bairro de Penedo, sobre o pedido de capinação e de pavimentação. Estamos no Agosto Branco, mês de conscientização do câncer de pulmão. Vamos falar do risco para quem não fuma, mas convive com fumantes. Outro assunto são os erros mais comuns que pessoas cometem e que podem fazer com que o pedido feito ao INSS seja, negado. 5 animais marinhos apareceram mortos em praias da região metropolitana, 4 tartarugas e um golfinho. O que pode ter acontecido, hein? Vamos falar de economia. Mais de 15 mil empresas fecharam as portas neste ano aqui em Pernambuco. Dívidas, impostos, juros, despesas com matéria-prima, os desafios enfrentados pelos empreendedores pernambucanos. E a retomada de um projeto solidário em Três Carneiros. Hoje tem sopão por lá, como não acontecia há meses. A gente mostra ao vivo aqui no Enem. Fica com a gente, então. Gente, na área da saúde, cada mês recebe uma cor para fazer campanhas de conscientização. Agora, nós estamos no Agosto Branco, dedicado à prevenção do câncer de pulmão. Fumar é um dos principais fatores de risco. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável em todo o mundo. Então, bora ver a diferença de um pulmão saudável para um pulmão de fumante. Olha, esse daqui é um saudável. Veja a cor, que diferença, né? Ele é rosado, tem um aspecto bem melhor, né? Agora, o pulmão do fumante, ele fica escurecido, ele tem manchas, inflamações, né? Agora, eu vou te dizer uma coisa. Entre esses dois pulmões, existe também o pulmão do fumante passivo, que é algo entre esses dois, uma cor entre esses dois pulmões, um aspecto que fica entre as características desses dois. E hoje a gente quer falar do perigo para quem não fuma, mas convive com quem fuma. Quem traz as explicações para a gente é a repórter Natália Delu, que já está aqui no nosso telão. Bom dia, Natália, para você. 11h52, bom dia, Camila, bom dia a todos. Pois é, os fumantes passivos podem sofrer com as mesmas consequências de alguém que fuma mesmo. Então, mesmo sem ter feito a escolha de fumar, a pessoa pode sofrer com problemas de saúde por causa dessa convivência, né, com algum fumante. A gente está aqui ao lado da doutora Lívia Montenegro, que é médica pneumologista. Doutora, quais são os riscos para os fumantes passivos? Bom dia para a senhora. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar falando sobre esse tema tão importante. Então, é importante eu começar falando que o tabagismo passivo é toda pessoa, né, o tabagista passivo, que inala, que respira a fumaça produzida de uma outra pessoa. Então, os riscos são muitos. Existem os riscos a curto prazo e os a longo prazo. A curto prazo, basicamente, né, a gente sempre fala um maior cuidado para as
crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias, porque a fumaça, ela leva uma irritação. E essa irritação pode levar ali a desenvolver crises asmáticas, piorar quadros de rinite que esses pacientes venham a ter. Nas pessoas com imunidade mais baixa também isso pode predispor a algumas infecções respiratórias. E a longo prazo, a nossa grande preocupação é o câncer de pulmão. Muitas pessoas não sabem, mas o tabagista passivo ele tem um risco maior, sim, de desenvolver o câncer de pulmão. Né? Os últimos números falam no risco de 20% a 30%. Então, é um valor bem mais alto, né, comparado à população que não é tabagista e nem tem essa exposição, e gera uma preocupação para a gente. Doutora, quando a gente fala de fumante passivo, a pessoa que convive com fumante, mas esse fumante de repente só fuma ali no terraço de casa, ainda assim a pessoa tem contato com essa fumaça? Sim, muitas pessoas têm essa dúvida ou se iludem, né, achando, não, só fuma ali na janela, ou só fuma na varanda ou no quintal. Mas tem sim um risco, porque a fumaça fica também no ambiente. Então, esse risco existe, né? Então, não deve fumar de forma alguma dentro de casa. E também falando do trabalho, porque muita gente diz, não tem em casa, é só no trabalho. Mas se você for parar para pensar, né, numa pessoa que tem exposição ali de 5, 10, 15 anos, num ambiente com aquela pessoa, às vezes um ambiente fechado, tem sim, da mesma forma, um risco alto para desenvolver isso. Existe um tempo, assim, mínimo para considerar a pessoa como uma fumante passiva? Então, a gente não costuma muito falar em tempo de exposição de tabagismo passivo, porque depende isso da quantidade de exposição. Então, tem pessoas que são expostas há 20, 30 anos, ali só no fim de semana, que diz que... Mas tem gente que ali em 2, 3 anos, mas todo dia numa carga tabágica alta. Então, isso vai depender do quanto que essa pessoa é exposta. Então, a gente não fala muitos anos. Mas, obviamente, né, pessoas que têm ali 15, 20, 30 anos, né, de convivência com tabagista ativo, a gente considera como se assim o fosse. E a gente faz o rastreamento, faz todo o tratamento, já procurando rastrear um possível câncer de pulmão nesse paciente, porque cada vez mais a gente tem visto, infelizmente, câncer em tabagistas passivos. E quem já parou de fumar já há muito tempo, né? Conseguiu se livrar do tabagismo, sei lá, 5, 7 anos, 8. O pulmão volta ao normal, doutora? Não, veja, o pulmão nunca vai voltar ao normal, porque teve todos aqueles anos, né, de exposição. Isso, o grau de acometimento desse pulmão vai depender o quanto tempo ele foi exposto, sabe? Então, se é um paciente que fumou 20, 30 anos, isso tem grandes repercussões e, na maioria das vezes, ali para o resto da vida. Tanto é que a gente vê muito, né, os pacientes chegarem com sintomas para a gente, já por volta ali, mas eu parei de fumar há 20, 30 anos. Não pode ser isso, mas pode sim, porque ficam as sequelas no pulmão. Então, é tentar sensibilizar, né, a pessoa, porque não é uma escolha própria quando a gente está falando de fumante passivo, mas a convivência, né? Eu venho tentando, na verdade, alertar a população quanto a isso. E a gente, enquanto familiar, amigo, colega de trabalho, tentar incentivar essa pessoa, que é o tabagista, a cessar, porque ele afeta não só, né, não está trazendo problema só para si, mas sim, né, para sua família, para os seus colegas de trabalho. Então, a gente tem que ajudar essa pessoa a buscar ajuda na cessação do tabagismo. Hoje em dia, né, nós temos medidas comportamentais, medidas medicamentosas, e a gente tem sim como ajudar essa pessoa. Tá certo, doutora. Muito obrigada, viu, pelas informações. Então, não está prejudicando só a si, a outras pessoas também, né? Então, é o momento de pedir ajuda, de repente. A gente volta com você, Camila. É isso, né? Pensar em todas as pessoas que estão em volta, o benefício que vai trazer para si e para as pessoas que fazem parte do convívio, né? Obrigada, doutora Lívia, Natália também. Bora ver o trânsito, então. Primeira imagem que a gente traz para vocês é da Avenida Antônio de Góes, então lá na zona sul do Recife. Antônio de Góes, que sai ali da região da praia, tem sentido único em direção ao centro da cidade, ao Derby. É uma avenida com muitos semáforos, né? Mas a gente está vendo aí por esta câmera do alto que o trânsito agora está bem tranquilo. Vamos seguir para a Avenida Abdias de Carvalho, no bairro do Prado. Olha aí, então, na direita, BR-232, na esquerda é o sentido do Derby. Nesse momento também, trânsito tranquilo por aí. E agora a Avenida Norte, pessoal, no bairro da Mangabeira, perto do Sesc de Casa Amarela.
Esse trecho daí é naquele cruzamento com a Avenida Professor José dos Anjos, a Professor José dos Anjos, que é essa do canal. A gente pode ver uma quantidade grande, né, de veículos passando pela Avenida Norte nesse momento, aqui pela direita, centro da cidade, na esquerda, sentido subúrbio. Tem muita movimentação, mas reparem que está todo mundo conseguindo passar, a não ser naquele trechinho ó, lá no alto da câmera, que é para quem vai fazer o retorno para poder cruzar a Avenida Norte, né? E mais cedo, gente, o Bom Dia Pernambuco acompanhou a situação do trânsito exatamente por essa câmera que a gente acabou de mostrar aqui no Enem1. E mais cedo, olha o caos que estava. Você vê aí, ó, que os motoristas que vinham pela Avenida Norte, no sentido Santa Amaro, tiveram muita dificuldade de passar. O congestionamento estava nesse trecho aí, né, onde as pessoas fazem o retorno na mão inglesa, né, para ir para o bairro do Arruda, para o Rosarinho. Então ficou bem difícil mesmo, porque travou a Avenida Norte, né? Então, em nenhum dos sentidos os motoristas conseguiam passar, porque quem estava tentando cruzar a Avenida Norte não conseguia, e aí ela terminou ficando fechada. E a gente tem imagens de como que está agora, ali naquela região, com o repórter cinematográfico Bruno Campos. Ele está ali ao vivo na rua Euclides Gomes de Freitas. É essa rua que os motoristas que vêm da Avenida Professor José dos Anjos, a do canal, os motoristas fazem a volta para ir para a Estrada do Arraial, para Tamarineira. Vejam que tem esse buraco aí na rua. O buraco ele está isolado, mas é preciso fazer o reparo desse buraco. E olha, ele está bem coladinho já na esquina da rua com a Avenida Norte, né? Então, por causa desse serviço daí, é que houve esse problema todo, porque essa rua menor, que dá acesso ao cruzamento, né, a passagem pela Avenida Norte, ela tem duas faixas. Só que, com esse buraco, os motoristas eles são empurrados só para a faixa do canto, e aí o resultado é a lentidão nesse trecho, inclusive, ó, motociclista passando ali pela contramão em cima da calçada, como a gente acabou de ver. A Prefeitura do Recife informou que não é responsável por essa obra, tá? E que a intervenção é realizada pela BRK, a empresa que presta serviço para a Compesa, justamente nessa rua, né, Euclides Gomes de Freitas, que é essa que a gente está vendo nas imagens de Bruno Campos. A Compesa disse que trabalha ali para identificar um possível vazamento e que durante a execução do serviço houve danos na rede de drenagem e de esgoto. Informou que os reparos já foram finalizados, só falta mesmo a pavimentação e que a Compesa disse que vai ser feita ainda hoje. Não só a pavimentação, né? Falta fechar o buraco, né? O buraco ele ainda está aberto. Depois de fechar o buraco, aí sim acertar o asfalto também. Bora ver como é que está a BR-101 ali em Pontezinha, tá, pessoal? Sentido de quem vem do Cabo, vai para Prazeres. Esse é o nosso repórter cinematográfico Joab Marques, trazendo informações do tráfego na BR-101. Um trecho que costuma ter bastante movimentação, mas que a gente vê que nesse momento está tranquilo de passar. Aqueles caminhões que estavam ali no outro lado da pista, são caminhões que já estavam parados lá no canto. Hora boa de passar por esse trecho da BR-101. Meio-dia e 2 agora. Vamos conferir algumas das vagas de emprego que estão sendo anunciadas na internet, no site da Secretaria de Desenvolvimento Profissional daqui de Pernambuco. Deixa eu trazer aqui as telas para a gente poder acompanhar juntos. A gente separou as vagas que estão sendo oferecidas em Paulista, tá? Na região metropolitana, ó. Assistente de vendas, são 55 vagas. Para essas vagas, precisa ter ensino médio completo, 6 meses de experiência e o salário é de um salário mínimo, né? R$ 1.621. Trago mais uma tela aqui com outras oportunidades, agora para cuidador de idosos. São 10 vagas, precisa ter ensino médio completo, 6 meses de experiência, o salário não foi informado. Mais uma tela aqui para vocês da nossa lista.
Olha só, de Customer Marketing, é de marketing para clientes, né? São 15 vagas, precisa ter ensino médio completo, 6 meses de experiência e o salário de R$ 1.800. Mais um aqui, para a gente encerrar essa rodada. Técnico em edificações lá em Paulista, 10 vagas abertas, precisa ter um ensino médio completo, 6 meses de experiência. O salário não foi informado. Tem outras vagas aqui, no cedep.pe.gov.br, é a Secretaria de Desenvolvimento Profissional daqui do estado e a gente, claro, deseja muito boa sorte a todos os candidatos, né? O G1 Pernambuco preparou uma reportagem com inscrições abertas para concursos e seleções públicas em Pernambuco. Você pode acessar a notícia apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela. Há vagas de níveis fundamental, médio, técnico, superior em várias cidades do estado e ao todo são 842 oportunidades e os salários chegam a mais de R$15 mil. Também tem concurso aberto na Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, para o cargo de professor do ensino superior e técnico administrativo em educação. Sucesso para você que for em busca dessas oportunidades. O Partido da Causa Operária realizou uma convenção nacional no fim de semana e decidiu lançar o jornalista Vitor Assis como candidato ao governo de Pernambuco. A advogada Roberta Rita compõe a chapa como candidata a vice-governadora e o engenheiro Maílson Neto como candidato ao Senado por Pernambuco. E a seguir, como cuidar dos óculos para eles durarem mais. A limpeza das lentes e o ajuste na armação ajudam, tá? E tem mais dicas também aqui no Enem. A alta dos custos desafia empresários em Pernambuco. No setor de alimentação, despesas crescentes e dívidas pressionam os negócios. Empreendedores adotam medidas para reduzir gastos e equilibrar as contas. Manter as portas abertas exige planejamento e adaptação constante. E ainda hoje tem cobrança do calendário. Estamos em São Lourenço da Mata. Moradores da rua Félix Peixoto, no bairro de Penedo, pedem capinação e pavimentação. Agora, 12h, 5 minutos. Fica aí, a gente volta num instante só. Muita gente espera por meses uma resposta do INSS e acaba levando um susto quando o benefício é negado. O pior é que, em muitos casos, o trabalhador tem o direito, mas acaba prejudicado por erros simples na hora de fazer o pedido. São problemas como falta de documentos, informações desatualizadas no cadastro ou até a escolha errada do tipo de aposentadoria. Quem traz as orientações para a gente não cair nessas armadilhas e evitar dor de cabeça é a repórter Tiffany Barbosa, que está com um advogado também, né? Boa tarde para vocês. Oi, Camila, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, eu posso falar uma coisa, viu, Camila? A maioria aí desses erros é por falta de atenção. A gente vai conversar agora aqui com Almir Reis, que é advogado previdenciário. Almir, quais são os problemas mais comuns que impedem nessas pessoas que têm direito a receber o benefício? Boa tarde para você. Boa tarde, Tiffany. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Pernambuco. É fundamental a tua pergunta, porque milhares de benefícios são indeferidos pelo INSS mensalmente e, às vezes, o problema está na apresentação da documentação por aquela pessoa que está precisando do benefício. Eu vou dar aqui um exemplo. O benefício mais requerido junto ao INSS é o auxílio por incapacidade temporária. Ele é o mais concedido, mas também o mais indeferido. E o porquê? Qual a motivação? No passado, o nome do benefício era auxílio-doença. Então, as pessoas imaginavam que o fato de estar doente já gerava direito ao benefício, mas não, nunca foi só a doença. O que gera direito ao benefício é a incapacidade temporária para o trabalho. Então, imagina só que você tem um laudo médico e diz só que está doente. O perito vai ficar muito à vontade para negar o benefício, porque o requisito para acessar o benefício não é a doença, é a incapacidade temporária. Então, em resumo, boa parte dos problemas está em não saber quais os requisitos para acessar o benefício, porque não sabendo quais os requisitos, a documentação que se apresenta perante o INSS muitas vezes não é exigida, o que gera tantos indeferimentos.
Outro problema também, Almi, é a perda de prazos, né? Tem gente que perde aí o prazo para entregar documentação, para fazer um exame. Isso é bastante comum, é preciso ficar muito atento, né? Muitas vezes o INSS dá a possibilidade de você complementar a produção probatória, ou seja, complementar o que você já apresentou. Então, imagina só, voltando àquele exemplo do auxílio por incapacidade temporária, você apresentou uma documentação médica que não está no padrão exigido, não fala de incapacidade. Ele pode te intimar e dar um prazo para você apresentar essa documentação complementar. Quem quer se aposentar especial, não apresentou o PPP, o INSS abre prazo para apresentar essa documentação. Então, apresentando no prazo, você tem uma chance muito maior de obter o benefício. É claro que há situações em que o INSS erra também. O INSS erra na avaliação do benefício. Mas se o segurado conhece os requisitos para acessar o benefício e entrega a documentação correta, a chance de conseguir êxito é muito maior. Agora, Almi, e se essa pessoa realmente perder ali o prazo, né? O que acontece? Como é que ela pode fazer para resolver essa situação? Se esse documento não era imprescindível para acessar o benefício, ela pode fazer um recurso administrativo e requerer junto ao próprio INSS uma reavaliação do caso. Às vezes, o fato de não ter exibido a documentação completa vai demandar que ela faça um novo requerimento para o INSS. Em alguns casos, quando não se resolve na via administrativa ou em grau recursal administrativo, é o momento de bater na porta do Poder Judiciário para tentar uma reavaliação do caso. Então, tem portas aí abertas, tem como recorrer, né? Tem, mas muitas vezes você perde os atrasados. O que são os atrasados? Imagina que eu estou dando entrada no benefício hoje e apresentei a documentação completa. Se eu tiver direito, vai retroagir para hoje o início do benefício, mesmo que só seja implementado daqui a 4 ou 5 meses. Já se eu não apresentei a documentação completa, pode acontecer de eu perder o direito ao benefício a partir daquele momento e só ter direito de recebê-lo a partir de quando apresenta a documentação completa. Agora, rapidamente para a gente, como é que a gente pode evitar assim, o cancelamento de um benefício? Claro que isso vai depender de caso para caso. Varia muito de caso para caso. O BPC, por exemplo, que é um benefício muito requerido, tem que manter o cadastro atualizado lá no CRAS. O CAD único tem que estar redondo, tem que estar atualizado em no máximo até 2 anos. O auxílio por incapacidade temporária não pode perder o prazo para prorrogação. Então, vai demandar muito de benefício para benefício. Muito obrigada pela sua participação. Lembrando, Camila, que é só o nosso primeiro momento aqui desse bate-papo, viu? Já já a gente vai voltar para tirar as dúvidas dos nossos telespectadores, enfim, de quem está assistindo a gente. Então, quem tiver, gera aqui, manda a sua dúvida no QR Code que está aparecendo na tela, que a gente volta para tirar essas dúvidas. Eu volto com você no estúdio. E já aproveito para dizer que fica tudo no Globoplay também, tá? Para você rever, para você encaminhar, compartilhar com outras pessoas que você conhece, pessoas que tiveram pedido negado pelo INSS com tantas orientações. Pode ser que um dos problemas apresentados seja exatamente esses que vocês citaram. Até daqui a pouco, Tiffany e Dr. Almi também. Usar óculos requer cuidados para que eles durem o máximo possível, né? Porque geralmente são amigos para a vida toda. E a limpeza das lentes, o ajuste na armação ajudam a dar conforto e qualidade à visão. Às vezes, essas atitudes bastam para prolongar a vida útil dos óculos, até o momento em que a pessoa passa a não enxergar tão bem e precisa realmente fazer uma revisão para trocar o grau das lentes. E Natália Dielu está com orientações para quem usa óculos, né? Ou até para quem convive com idosos, né, Natália? Porque muitas vezes os idosos, eles reclamam que não estão enxergando muito bem e às vezes basta limpar, gente, um pouquinho a lente e que pronto, o idoso diz que está resolvido, né? Conta mais. Às vezes pode ser esse problema, né, Camila, das lentes estarem sujas, mas às vezes a receita, aquele grau também pode estar desatualizado. Então, é muito importante ficar atento a isso. A gente está aqui numa ótica, no bairro da Boa Vista. A gente vai conversar com a doutora Ana Carolina Collier, que é oftalmologista. Doutora, explica pra gente, assim, tem um tempo mínimo de procurar oftalmo para ver se aquele grau está correto? Boa tarde para a senhora. Oi, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. É importante a gente fazer essa consulta regular desde que a criança nasce, né? Ao nascer, você faz aquele teste do olhinho e a gente detectando qualquer problema, a gente já faz aquele acompanhamento regular. Então, a gente orienta porque realmente, muitas vezes, a dificuldade que a pessoa está de enxergar pode ser algum problema nas lentes ou realmente o grau ter tido uma alteração. Então, é bom, pelo menos anualmente, uma consulta regular para poder fazer o ajuste das lentes. E, em alguns casos, até com intervalo menor. E aí, se a pessoa está com as lentes arranhadas, isso pode causar problemas ali?
Geralmente quem está com a lente arranhada, ela pode causar sintomas de dor de cabeça, de um cansaço maior ou até dificuldade para enxergar por conta das condições em que a lente se encontra. Antigamente o povo ficava com óculos anos, né, doutora? Hoje em dia é preciso ter esse olhar, né, mais atento, porque a longo prazo a pessoa fica realmente com incômodo, não consegue enxergar direito. Não é. Antigamente eu acho que existia uma dificuldade maior de você ter acesso ao médico, ter acesso à própria loja, o pessoal morava no interior, hoje em dia isso você encontra com muito mais facilidade, né? Então a gente recomenda, não necessariamente assim, você teria que trocar todas as vezes, mas assim, tem um intervalo de tempo, pelo menos anualmente, que você deveria fazer isso. Aproveitando, né, que a gente está aqui e está falando também desse cuidado que você tem que ter com a lente, Roma está aqui com a gente, ela é vendedora aqui nessa ótica e conhece bem de lentes, né? Roma, você separou aqui algumas coisas que para um cuidado correto com a lente, né? Com a limpeza correta, porque o povo pega a camisa, limpa com a camisa, com o que tiver, pode ou não pode? Boa tarde. Não, boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Não pode limpar com a camisa, jamais. É muito fácil, né? Por conta da acessibilidade, o primeiro que a gente está à mão, alcance, é a camisa. Mas é sempre bom a gente estar na bolsa ou no bolso, papel higiênico extra macio, lenços específicos para estar limpando essa lente. No dia a dia, é sempre bom utilizar detergente neutro, jamais utilizar álcool, tá? Ou limpa-vidros, que é comum sempre os clientes perguntarem. Não usa limpa-vidros, certo? E temos o produto específico para lente, que é o limpa-lente. Então, existe uma diferença do uso do dia a dia. O limpa-lentes é um produto que ele limpa com mais facilidade. Então, ou seja, você vai utilizar e com o uso do papel higiênico extra macio você já consegue secar. E o detergente precisa de água corrente. Eu vou fazer uma demonstração rapidinha só para vocês entenderem aqui a diferença do limpa-lentes, tá? Enquanto você está mostrando, mas pode lavar sempre que quiser, assim? Sim, sempre que você vê a necessidade que o seu óculos está sujo ou manchado, você pode estar fazendo essa limpeza, tá? Não precisa ser algo semanal, diário mesmo você pode estar fazendo. Aqui eu estou usando com detergente sem o uso da água. Você pode ver que em alguns lugares ele ainda vai ficar manchado. Por quê? Porque eu não utilizei a água corrente para poder estar tirando o excesso do produto. Já com limpa-lente, a lente já se encontra mais limpa. Então você vai conseguir utilizar com mais facilidade no teu dia a dia. E você está usando papel higiênico extra macio. Jamais usar papel toalha ou guardanapo, porque eles são um pouco mais porosos e pode estar danificando a sua lente. Tá certo. Muito obrigada pelas orientações, muito obrigada pela conversa, doutora Ana Carolina. A gente volta com você, Camila. O calendário do Enem tem compromisso com as reivindicações da comunidade. Nós estamos acompanhando os pedidos de capinação e de pavimentação da rua Félix Peixoto, no bairro de Penedo, em São Lourenço da Mata. A cobrança do calendário começou em novembro do ano passado. Depois estivemos no local em março deste ano e hoje o repórter Ivan Duarte voltou à rua Félix Peixoto. Vamos ver como foi a conversa dele com os moradores do local. O calçamento irregular e o mato alto continuam aqui na rua Félix Peixoto, no bairro Penedo, em São Lourenço da Mata. Essa é uma rua que o calendário do Enem acompanha desde o final de 2025. É a nossa terceira visita por aqui. Quando nós viemos da primeira vez, a Prefeitura de São Lourenço da Mata disse que a rua estava no cronograma para passar aqui por melhorias. E quando nós voltamos para conferir, no dia 9 de março de 2026, a situação permanecia do mesmo jeito e a Prefeitura também enviou uma outra nota, diz que faria a capinação. Ainda em março, disseram à nossa reportagem que na segunda quinzena de abril, possivelmente a obra começaria por aqui para corrigir as irregularidades aqui do calçamento. No entanto, a gente chega aqui e o cenário é outro, a obra não começou e a situação permanece como estava, na verdade, naquele período, né? Os moradores até me pediram um pouco de cuidado aqui quando fosse subir para não escorregar e correr o risco de cair. Eu vou conversar agora com o seu João Antônio, porque eu quero saber como é que esse calçamento desse jeito está impactando aqui a realidade de vocês que moram aqui na rua Félix Peixoto, não é? Quais são os principais problemas aqui, como é que impacta a vida de vocês? Boa tarde, seu João. Inclusive com chuva é pior, né? Boa tarde. Rapaz, praticamente nós não temos acesso aqui por esse lado, né? O acesso é até ali, por essa outra rua. Se a gente pede um Uber, ele não sobe aqui. Aí
tem que parar aí, que nem toda vez ele vem por esse lado aqui. Vem aqui tem uma senhora que tem 2 cidadãos aí, dois velhinhos já com idade avançada. Às vezes ela pede o Uber, ele não vem por aqui, vem por esse lado aqui. Aí então ela tem que sair com 2 cadeiras de roda por aqui, ó, é arriscado derrubar eles aqui. Rapaz, é ruim para todo mundo. Deixa eu chegar aqui para falar também com o Reginaldo. Reginaldo, é a 3ª visita do calendário do NE1 por aqui e você estava me contando que por conta dessas irregularidades aqui no calçamento, às vezes causa até um engarrafamento aí, não é? Com certeza. Se tem carro aqui parado, carro grande, carro pequeno não pode retornar por aqui, certo? Se você pede um Uber, ele vem por aqui, não dá acesso, ele cancela. A gente já passou até 2 horas pedindo Uber aqui e não tem acesso a gente. Porque ele fica aqui e não vai até lá onde a gente mora. Entendeu? Aí o transtorno causado, né? Tem uma emergência, a gente não pode prestar um socorro por falta de deslocamento. E a capinação? Não está sendo frequente não, né? Porque veio, mas já está tudo grande de novo? De forma alguma. Foi feito, faz meses que foi feito isso aqui, certo? Tá aqui, você vê o chão aqui. Isso aqui é buraco, o mato cobriu, é cratera aqui embaixo, ali também. Quem não conhece pode se acidentar. Certo dia capotou uma Kombi aí que inventou de passar por aqui. Aqui é uma rua pequena, não tem acesso nenhum. Por conta que a rua é muito estreita, não tem condições de um carro aqui fazer uma volta. Essa casa aqui tem minha mãe de cadeira de roda, para a gente botar no carro dá trabalho. Como é que vocês fazem? Chama os vizinhos, ajuda tudo, porque o carro, no lugar de entrar aqui, ele passa direto. A gente tem que correr doente para dizer, é aqui nessa rua, mas não entra. Aí tem que arrodear tudinho, eles já vêm reclamando para vir para aqui. Não tem como fazer aqui, ó. Pode ver, não tem como fazer uma volta. Ô, seu João, 3ª vez já. Será que agora sai? Será que agora essa melhoria vem de fato para cá? Qual é o pedido que o senhor quer fazer aí à prefeitura? O pedido que eu quero fazer, a reivindicação que eu quero fazer é que o prefeito se sensibilize com a nossa situação e venha aqui e faça isso aqui, que não é muita coisa, não é pedir muito. Você vê aí que não dá nem 10 metros, né? Com pouco recurso ele faz isso aqui. Porque nós pagamos nossos impostos para voltar para a gente em benfeitoria. E, no entanto, não está fazendo nada e pronto. A gente continua sofrendo. Se não tiver cuidado, a gente se lasca de queda, que não pode passar aqui. Tem dia que a gente não pode passar não, moço. Não pode nem passar aqui. É barro, é tudo. E eles não estão vendo isso? Estão vendo isso não. O nosso compromisso é de voltar para confirmar se foi feito ou não essa obra aqui, que é melhorar o calçamento aqui que está irregular. Tem um buraco aqui que dificulta para os carros descerem aqui. Então é isso, a gente marca uma nova visita aí no estúdio para vir aqui em Penedo, no bairro de Penedo, São Lourenço da Mata, para ver se a prefeitura deu jeito ou não aqui na rua Félix Peixoto. Pode deixar que a gente marca daqui sim, Ivan. Nós procuramos a Prefeitura de São Lourenço da Mata para saber por que a pavimentação não foi iniciada como prometido, né? E também saber qual o novo prazo para ser feita a capinação e a obra na rua Félix Peixoto, mas até o momento nós não tivemos essas respostas. Só que mesmo sem resposta, tá, pessoal? A gente marca a data de retornar, já deixei aqui, ó, o mês de dezembro aberto, para a gente voltar lá daqui a 4 meses. Vou registrar aqui o dia 10. Lembrando que voltar lá no bairro de Penedo, em São Lourenço da Mata, na rua Félix Peixoto, em dezembro desse ano, significa mais de 1 ano da nossa primeira ida, que foi em novembro do ano passado, tá? O nosso compromisso é seguir acompanhando. Um golfinho pesando 130 quilos apareceu morto ontem na praia de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. O animal já estava em avançado estágio de decomposição. No NE1 de sábado, nós mostramos que em apenas 2 dias, 4 tartarugas marinhas da espécie tartaruga verde foram encontradas mortas, sendo uma na praia de Boa Viagem, no Recife, e outras 3 também em Candeias, Jaboatão.
Se você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela, você vai direto para a reportagem do G1 Pernambuco, que fala sobre o aparecimento desses animais marinhos mortos. E na matéria tem informações sobre o que foi feito com esses animais e sobre essa situação, que é relativamente comum no litoral pernambucano. A reportagem conversou com o pessoal do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e a Inlurb também, responsável pelo recolhimento dos animais no Recife. Mais de 15 mil empresas encerraram as atividades no estado apenas neste ano. No setor de alimentação, bares e restaurantes enfrentam dificuldades para equilibrar as contas e manter os negócios funcionando. A alta carga tributária, juros elevados e o aumento dos custos com insumos estão entre os principais fatores que contribuem para o endividamento, tornando a sobrevivência das empresas um grande desafio. Todo dia a rotina de seu Admilson é a mesma. Sai dessa área onde mora para começar as atividades no restaurante dele. Os dois espaços ficam no mesmo imóvel, que ele alugou e reformou há cerca de 10 meses, no bairro do Vasco da Gama. Foi um dos momentos mais desafiadores, conciliar no mesmo endereço tanto o restaurante quanto a casa, onde seu Admilson mora com a mulher e com os 2 filhos. Uma forma de diminuir os gastos para tentar manter o empreendimento da família. Ele conta que quando morava em um local e o estabelecimento funcionava em outro, as despesas vinham em dobro. A única coisa que eu vi foi mudar de local, passando para um local onde eu pudesse agregar o comércio à residência, entendeu? E aí pagar, em vez de 2 águas, 2 energias e 2 aluguéis, passar a pagar um só. De acordo com a Junta Comercial de Pernambuco, JUSEP, durante o ano de 2024, foram abertas 28.967 empresas. No mesmo período, 19.233, não necessariamente as mesmas, fecharam. Em 2025, tivemos números mais expressivos, 31.841 empresas abertas, enquanto 23.937 fecharam. Em relação aos MEIs, microempreendedores individuais, foram 65.238 aberturas registradas em 2024 e 47.615 encerramentos. No ano passado, 86.366 novos MEIs. E 51.173 encerrando as atividades. O dono deste bar e restaurante, que fica no bairro do Barro, enfrenta desafios constantes. Fábio abriu o espaço há 6 anos. O imóvel é próprio. As maiores despesas são com os insumos. O dono ainda tem que se virar para driblar o aumento de preços. Eu só mexo no meu cardápio uma vez ao ano, então eu tenho que diminuir meu lucro para manter o negócio. Fazer cotação em algumas empresas e bater perna, né? Uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Pernambuco apontou que 42% dos estabelecimentos do estado operaram com lucro em junho deste ano. 36% registraram estabilidade e 22% tiveram prejuízo. Sobre o endividamento, a cada 100 empresas, 43 tinham pagamentos em atraso. As principais dívidas eram impostos federais, 68%, tributos estaduais, 48% e empréstimos bancários, 29%. De acordo com esta economista, é preciso adotar algumas estratégias para se livrar dos endividamentos. Juros muito altos levam a endividamento e é uma bola de neve. Você deve hoje e os juros vão incidindo sobre os juros e vai ficando uma coisa impagável. Então, renegociar as dívidas, pegar os programas governamentais para a renegociação. É interessante que esse empreendedor ele busque comprar mais barato, busque comprar no atacado, diminua os seus custos totais com energia, buscando formas alternativas de fornecimento de energia. Recomendou ainda que mudanças de comportamento e no estilo de vida dos clientes pedem uma adaptação dos empreendedores. A tendência hoje é uma mudança radical, né? Muitas inovações chegando ao mercado, geração fitness, as pessoas estão mais preocupadas em ter uma vida com uma maior saúde, qualidade de vida. Então, assim,
mesmo bares e restaurantes têm que se adequar, pôr um menu para quem está fazendo uso desse tipo de medicação, menus menores, mais saudáveis. Cleto Paixão é especialista em finanças e contabilidade do Sebrae. Para ele, um detalhado estudo de campo é essencial para quem pretende começar o empreendimento na área de bar e restaurante. Planos de buscar o melhor o tipo de cliente que eu quero ter, fornecedores que possam me ajudar, aonde eu vou montar meu negócio, se está perto ou longe do meu público-alvo, como é que eu vou fazer a formação de preço. 0800 570 0800 é o nosso telefone para que agende conosco, marque cursos de capacitação justamente nessa área. Venha buscar esses cursos conosco, que eles são grátis, são 3 horas de curso nessas áreas, totalmente grátis, ainda ganha mais 1 hora de consultoria com o nosso cliente. Então, isso vai ajudar bastante a quem está começando e também quem já está no negócio para tentar rever os seus custos. Agora, 12h30, a gente volta a falar com Tiffany Barbosa sobre as perícias do INSS, o que fazer para ser mais assertivo, né, na hora de dar entrada em algum benefício. E nós recebemos várias dúvidas sobre esse assunto, né, Tiffany? Com você. Oi, Camila, isso mesmo. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente tem aqui algumas dúvidas, eu já vou chamar novamente o advogado previdenciário Almir Reis para tirar essas dúvidas. Almir, eu estou aqui com a dúvida da Elizabeth. Ela disse que o filho sofreu um acidente em fevereiro, quebrou o quadril e a tíbia. Ainda está sendo acompanhado pelo médico 1 vez por mês. Tentaram os LOAS, mas sem sucesso. E ele não tem previsão ainda de quando vai voltar ao trabalho. Será que foi negado porque ele não pagava o INSS? Vamos lá. Importante destacar, Elizabeth, para ter direito a algum benefício previdenciário, no caso da incapacidade temporária dele, teria que ter incapacidade, qualidade de segurado e carência. Como ele não trabalhava, então ele não tinha qualidade de segurado e carência, então previdenciário não vai ser. Mas em caráter assistencial, que é o BPC, é possível, caso seja constatado que ele tem uma deficiência adquirida por conta desse acidente, mas também que ele tem a renda per capita familiar inferior a 1/4 do salário mínimo. E que história é essa de renda per capita? É somar tudo que tem de rendimento na casa, dividir pela quantidade de componentes e o resultado tem que dar inferior a 1/4 do salário mínimo. Se esses requisitos estão preenchidos, há direito ao benefício assistencial e não previdenciário. Agora, Almir, o Evandro Bezerra disse que o INSS negou o seu benefício, que estava dando que ele não era assegurado desde 2019, mas ele é funcionário da mesma empresa e vai fazer 19 anos. Diz que ninguém fala nada e ele ainda complementa. Sabe o que é um trabalhador chateado e acordando mal todos os dias esperando a justiça resolver? E nada. Qual o nome dele? Evandro, tem 2 possibilidades. A primeira é a empresa não estar recolhendo o seu INSS e aí não vai cair lá no CNIS e vai aparecer o problema que você não é segurado da Previdência mesmo estando trabalhando. Outro problema que pode estar acontecendo é de ser de um erro do sistema. Na transmissão das informações da empresa para o INSS, essa contribuição não está aparecendo. Então, se é um problema decorrente da ausência de contribuição, você não tem culpa se o empregador não estiver pagando. Se o INSS negar, pode procurar um advogado ou a Defensoria Pública que você vai conseguir o benefício. Então, é só verificar qual de fato é o problema para que a gente possa te ajudar a resolver. Josivaldo diz que tem 65 anos e que tem 15 anos e 11 meses de contribuição. A própria simulação do INSS indica que tem direito à aposentadoria por idade urbana. Mesmo assim, todos os pedidos foram indeferidos. Um detalhe, um dos principais erros é confiar cegamente na simulação do INSS. Ela não é 100% confiável. No teu caso, você tem 15 anos e 10 meses aproximadamente. E a própria simulação diz que tem direito. Mas pode ter alguma das contribuições que na hora de ser validado pelo sistema não estão entrando na conta. Imagina só, uma contribuição abaixo do mínimo. A simulação contabiliza, mas na hora de conceder o INSS não contabiliza. Uma contribuição feita em atraso, a simulação contabiliza, mas na hora de conceder o INSS não contabiliza. Então, eu recomendo no teu caso procurar um advogado ou a Defensoria Pública para te auxiliar a resolver. E a última, Cleiton Adriano, que diz que vai fazer 1 ano que está na fila do INSS esperando a liberação da pensão por morte. Já foi no mutirão nas agências e nada foi resolvido. No início foi negado por 2 vezes e aí no acordo foi dando um favorável e desde o dia 24/10 do ano passado está aguardando a liberação. Não ficou muito claro se isso é no INSS ou no Poder Judiciário. Se é no INSS e já foi aprovado, existe um prazo de até 45 dias depois que é aprovado para iniciar o primeiro pagamento.
Já se foi na via judicial, tem demorado um pouco mais. Você faz o acordo, é para o INSS cumprir em 10, 20, 30 dias e o INSS não cumpre. Então, se foi pela justiça, procura o teu advogado, porque certamente ele vai dar informação que o INSS está atrasado na implantação e o juiz pode até aplicar uma multa para determinar que essa implantação aconteça de imediato. Elmi, muito obrigada pela sua participação aqui, tirando as dúvidas da gente e também de quem acompanha, né? A gente conseguiu aí, né, Camila, tirar boa parte das dúvidas, claro que tem muitas, e a gente volta com você aí no estúdio. E repito, daqui a pouquinho tá tudo no Globoplay. Obrigada, viu? Gente, hora de chamar quem? Tô aqui. Tiago Medeiros. Olha aí, minha joia. Como é que tá, Camilinha? Ter você Honra aqui, minha viu? estar aqui com Prazer. vocês. O que tu traz? Pois é, foi um fim de semana de sentimentos diferentes, né? Para tricolores, rubro-negros e alvirrubros. O Sport venceu depois de tanto tempo. O Santa Cruz empatou fora de casa, o tricolor está satisfeito. O alvirrubro empatou dentro de casa e está na bronca com a campanha do Náutico, né? Fala logo do jogo do Santa Cruz, começar pelo campo, né? Porque o Santa foi buscar um empate importante contra o Botafogo da Paraíba. Vamos rodar as imagens aí, meu diretor? Mostra logo os gols desse jogo, né? O Santa sai atrás do placar. O jogo foi 2-2. O Santa Cruz conseguiu buscar o empate em 2 oportunidades. Esse é o segundo gol aí marcado pelo Heron, de cabeça. 2-2, resultado importante. Mantém o Santa ali no G8, né, que é o grupo das 8 melhores equipes classificadas nessa Série C. O Santa está na 5ª posição. Vai jogar no próximo sábado contra o Maranhão, aqui na Arena de Pernambuco. Mas, Camila, infelizmente, mais uma vez, a gente não vai falar só do que aconteceu em campo, porque os mais de 2.500 tricolores que estiveram lá em João Pessoa para apoiar o time passaram um perrengue danado para entrar no estádio. A gente tem imagens aí para rodar. Confusões que aconteceram já antes da bola rolar, tá? No enfrentamento em torcida organizadas lá na orla de João Pessoa. Aí quem pagou o pato? O torcedor de bem que estava lá para torcer, que estava tentando entrar lá no Almeidão e foi recepcionado desse jeito pela Polícia Militar da Paraíba, com spray de pimenta, balas de borracha. Infelizmente, uma postura que é condenável, mas que não é incomum. É bastante comum isso acontecer nesses jogos, infelizmente, aqui nesse estado vizinho, em João Pessoa, acontecer esse tipo de cena, né? A diretoria do Santa Cruz repudiou a conduta da Polícia Militar da Paraíba. Olha as imagens, né? As crianças, como eu falei, né? O torcedor de bem que estava lá para curtir um fim de semana, um jogo aqui próximo. A torcida do Santa tem esse costume de comparecer nesses jogos lá na Paraíba, em João Pessoa, e foi recepcionada desse jeito, infelizmente, lamentável mais uma vez. Num fim de semana de clima de Dia dos Pais, né? Com famílias indo juntas assistir. Que pena, viu? E tantas famílias fizeram esse passeio porque o Santa jogou no sábado, então a galera foi no sábado, viu o jogo, pertinho aqui do Recife, e passou o fim de semana, né? A ideia era passar um fim de semana de boa lá em João Pessoa. Depois de 70 dias, Camila, 9 jogos, eu ainda era calvo. O Sport voltou a vencer, ganhou do Vila Nova fora de casa. Roda o gol aí do Leãozinho, meu diretor. Gol de Barleta, um golaço no comecinho do jogo. Olha o chute. Lá em cima, no alto. O único gol do Sport na partida, 12º gol de Barleta. O Sport que volta a respirar na competição, né? Tá na 8ª posição e vai agora para uma sequência muito positiva. E a gente vai estar falando disso também no Globo Esporte. Sport que volta a jogar no próximo fim de semana em casa contra o Londrina. E o Náutico tropeçou em casa, recebeu o Atlético Goianiense, mais de 10.000 alvirrubros nos aflitos. O Náutico empatou e está em situação perigosa na classificação. O Náutico saiu na frente com o gol do Cauã Maranhão, ele que é um dos destaques aí da base do Náutico. Fez 1-0 para o Timba, também no começo do jogo. Aí o Giovani empatou na segunda etapa para o Atlético Goianiense. Atlético Goianiense que tem várias figurinhas conhecidas aqui do torcedor pernambucano e é treinado pelo Roger Silva, que foi técnico do Sport até pouco tempo. Daqui a pouco eu trago isso e mais assuntos no Globo Esporte. Tá, Camila? Globo Esporte, colado aqui com o N1, eu saio. E minha joia já fica por aqui. Vou estar Obrigada. Aqui até daqui a pouco. A gente segue agora com o repórter cinematográfico Bruno Campos, que traz imagens pra gente da Avenida Rui Barbosa, no bairro das Graças, no Recife. Agora, 12h, 38 minutos. A essa hora, alguns estudantes estão chegando para o turno da tarde nas escolas particulares. E o trânsito ele pode ficar um pouquinho mais apertado, né, nesse início de tarde. Mas, nesse momento, a gente vê a passagem pela Rui Barbosa, que vai em direção ao Derby. Bem tranquila, a imagem congelou um pouquinho, porque é sinal de internet. Mas a gente consegue perceber que está tranquilo por enquanto.
E a seguir, o que fazer quando há suspeita de que o gás da cozinha está vazando? E ainda, um sopão solidário para ajudar moradores de Três Carneiros. O Enem volta já já. Começa hoje a mostra Fera Audiovisual, com atividades nos cinemas da Fundação Joaquim Nabuco, na Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap, e em algumas produtoras de filmes do Recife. A sigla Fera significa Feminismo e Equidade para Reinventar o Audiovisual. E o evento busca promover o debate para incentivar a igualdade de gênero no cinema e impulsionar a diversidade no setor. Bruno Fontes tem mais informações. Oi, pessoal. E assim, pelo nome, né, a gente vê feminismo e equidade para reinventar o audiovisual. Fera. Veja como isso é importante, porque elas buscam, na produção do audiovisual, espaço também. E vai ter isso. Eu estou aqui nesse primeiro andar do cinema da Fundação, no bairro do Derby. Estou com a Amandine Goabô, está conosco aqui para explicar um pouco como as pessoas podem participar e o que vai ter. Começa hoje, vai até o fim do mês, então é um festival extenso para que as pessoas participem e, como eu disse, também busquem o seu espaço. Muito obrigado por estar aqui conosco. Como é que acontece, né? Vocês estão já no terceiro evento do Fera. Quem é que vem para cá? Quem são os feras que vão estar aqui no Recife a partir de hoje? Muito obrigada pelo convite. Então, a gente está muito feliz com essa terceira edição Fera começando hoje. Hoje vai começar com uma noite de abertura muito especial com Everlane Moraes, que vem da Bahia para apresentar seus curtas e propor um bate-papo com o público. Essa atividade é gratuita, assim como a imensa maioria das nossas atividades, né? Então vai ter mostra de filmes, tanto longas como curtas. Vamos ter uma mostra Feras muito especial, com curtas-metragens realizados por participantes de outras edições Fera. 10 oficinas vão acontecer começando hoje na Fundagem Museu. Então vão ter 10 oficinas de diversas áreas dentro do setor audiovisual. Vamos ter também 2 aulas abertas, vamos ter 3 rodas de conversa com várias profissionais também muito feras para discutir determinados temas. É isso, muita atividade e abertas ao público, então podem chamar, podem chegar, vai ser aqui, vai ser no cinema do museu e algumas oficinas vão acontecer na Unicap também. E como as pessoas ainda podem participar? Elas buscam essas informações, inclusive da exibição dos longas, curtas, e aí eu já pergunto também a pré-estreia. Então, no nosso Instagram, @feraaudiovisual, ou no nosso site, feraaudiovisual.com.br, está toda a programação disponível, né, para saber os dias das exibições. E vamos ter 2 pré-estreias muito especiais, no dia 18 com Dea Ferraz, Segunda Pele, que estreou agora no Olhar de Cinema, com a presença da diretora, e o Nosso Segredo, de Grace Passou, que estreou em Berlim, e agora vai ter a sua pré-estreia aqui, que vai ser uma parceria da Vitrine com o Fera, com a presença da diretora Grace Passou. Essa é a única atividade que as pessoas precisam pagar, todas as outras são gratuitas? Isso. Essa é a única atividade com venda de ingressos, as outras, tantas oficinas como as palestras, mostras de filmes, tudo gratuito, isso graças ao incentivo, né, que temos do Fundo Cultura Audiovisual. É importante ressaltar que sem isso a gente não faria nada, e graças também ao apoio de todos os nossos parceiros, inclusive a Fundagem aqui do Derby, do museu, a Unicap e muitos outros apoiadores, né. Vai ter uma diária no estúdio da 9 Filmes, então é uma parceria com a 9 Filmes e a Casinha Produções também, que vai permitir que as participantes da oficina de direção de fotografia possam mexer nos equipamentos em estúdio, né, num teste de realidade com luz, etc. Amandine, o que representa isso para vocês, e quando você também vê exemplos que são exemplos que começaram no Fera e que hoje às vezes também palestram, dão oficinas aqui para outras pessoas? É muito gratificante isso, porque quando a gente começou em 2018, a gente teve que trazer oficineiras de fora para muitas das áreas, porque ainda não tinha aqui uma diretora de fotografia mulher consolidada, assim, com carreira, né, que pudesse
transmitir o conhecimento, então a gente trouxe Flora Dias de São Paulo e nessa edição agora é uma alegria ver que temos várias opções aqui de diretoras de fotografia, né, que já estão atuando. Então, Cilara Silvério vai dar uma oficina, sendo que ela foi uma participante lá em 2018. E assim também nas outras áreas. Na correção de cor temos Germana Glasner, que é daqui no som direto Cata Maria, na trilha sonora Isha Lourenço. Então, cada vez mais, né, as mulheres estão ocupando esse espaço e a ideia é contribuir para esse movimento. É isso. Então, participa, dá esse incentivo para essas pessoas que buscam esse espaço no audiovisual. Eu volto com vocês. Acidentes domésticos com vazamento de gás são mais comuns do que a gente imagina. Aquele cheiro de gás dentro de casa pode levar a uma intoxicação, pequenos incêndios e até explosões fortes. Não dá para relaxar, viu? E é preciso ficar atento ao menor sinal de vazamento. E para falar sobre as orientações recomendadas, Tiffany Barbosa foi para a sede, né, do Corpo de Bombeiros no Recife e começa falando assim, qual que é o primeiro foco que a gente tem que ter, olhar primeiro o quê para conferir se tem vazamento ou não, Tiffany? Oi, Camila, boa tarde mais uma vez para você. Olha, aqui ao meu lado está o aspirante Matheus, do Corpo de Bombeiros Militar do Pernambuco, e ele vai tirar essas dúvidas para a gente. Aspirante, boa tarde para o senhor. Quais são os sinais que indicam aí que tem uma situação de risco, que a gente deve ficar atento? Boa tarde, Tiffany. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É muito importante que a principal mensagem da gente hoje é passar para vocês que qualquer acidente relacionado a vazamento de gás é 100% evitável, certo? O que acontece? O principal fator é o cheiro, aquele odor de ovo podre que tem. Aquilo não é o cheiro do gás, já é colocado propositalmente para que você identifique que há um vazamento. O outro ponto, já seria mais fácil, seria um barulho, um chiado, esse barulho que você não sabe de onde vem, está na cozinha, então vai ser provavelmente um vazamento de gás. A gente tem um registro que no último ano houveram mais de 1.300 registros de ocorrências com vazamento de gás, então são mais de 4 por dia. Então é algo recorrente, fora o que não nos é acionado. Então tem que ter essa atenção com esse vazamento de gás. Agora, aspirante, o senhor estava explicando aqui para mim, né, que tem uma determinada situação que não é possível sentir o cheiro do gás e isso é muito perigoso, né? Exatamente. O que acontece com o fogão sujo? Fogão sujo, quando a sua chama, normalmente quando o fogão está limpo, a chama vai ser azul, que é o que normalmente acontece. Quando você vê a sua chama amarela, isso pode indicar que o fogão está sujo e aquilo vai liberar CO2, que é o monóxido de carbono, que não tem cheiro. Então é o que acontece em alguns acidentes que acontecem, a pessoa desmaiar dentro de casa, aquela situação que é muito comum de se escutar falar, da pessoa desmaiar e não sabe o que foi. Então foi o CO2, o monóxido de carbono, perdão, que você não sente o cheiro, diferente do gás que sai daqui, e você desmaia, não fica tonto, desmaia, não sente cheiro e acontece isso. Inclusive, a gente está aqui, né, com um botijão de gás, vou pedir até para dar e mostrar para a gente. Aspirante, explica uma coisa para a gente. Quando a gente vai comprar um botijão de gás, o que é que a gente deve observar nele, na bangueira, aqui no registro? Bom, é o principal cuidado com o botijão e todos os itens que o acompanham. O botijão, muitas pessoas não sabem, mas o botijão também tem uma data de validade, vamos por assim dizer, que não é controlado por a gente. Por isso, o grande cuidado em comprar com distribuidoras de procedência, porque a cada 15 anos elas têm que fazer uma requalificação do botijão. Você tem que, quando comprar, verificar se ele está lacrado, se os anéis de vedação, se está em boas condições, se não está ressecado. Então, ele tem essa validade de 15 anos, então é bom ter esse cuidado onde você compra. A mangueira, ela tem uma validade de 5 anos, e aí que você tem que prestar atenção. Nós vamos mostrar aqui que a mangueira, você tem que prestar atenção que tem o selo do Inmetro, tem a norma, a NBR 8613, e ela vai ter a validade. Aqui, ela tem a validade de 2016. Muita gente pode comprar, comprou, está aqui. Validade 2016, ou fabricação normalmente pode estar 2016. A validade é de 5 anos de fabricação, não é de quando você começa a usar. Então, eu comprei, está lá, esse ano eu comprei, está lá, 2025. Então, a fabricação, então, já era. Tá. Agora, deixa eu puxar rapidinho a sardinha para o meu lado. Estou de mudança aqui para o Recife, tenho essa dúvida, eu posso trazer o meu botijão de lá da minha terra, Maceió, para cá? Como é que eu devo fazer para trazer com segurança, por exemplo?
não é o recomendado esse transporte em veículo fechado. Inclusive, é um dos perigos dentro de casa também. Acondicionar o botijão em local fechado, debaixo da pia, não é o recomendado. Por quê? Se há um vazamento, você não vai escutar, não vai sentir. E o perigo não é o vazamento de gás, é o acúmulo desse gás. O gás do botijão, ele é mais pesado, ele vai se concentrar na região baixa e baixa alguma faísca para ocorrer a explosão. É justamente essa preocupação. Sentir o cheiro de gás, você não vai acender, principalmente acender, nem desligar nada, nem mexer no celular, nada que possa gerar faísca, porque isso pode ocorrer a explosão. Nem luz, né? Luz, celular, nada em tomada, porque qualquer faísca pode ocorrer numa explosão. E é esse perigo. O vazamento em si, não, mas a explosão, sim. Ok, aspirante, muito obrigada pela sua participação. Tá aí, né, Camila? Demos todas as dicas, orientações. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Tiffany, Matheus também. E logo mais, no Jornal Hoje, você vai ver as informações sobre um terremoto que atingiu a Colômbia hoje de manhã. Roberto Kovalik, boa tarde. Olá, uma boa segunda-feira para você, uma boa semana. Daqui a pouco, o Jornal Hoje mostra um terremoto forte atingiu a Colômbia e foi sentido também aqui no Brasil. Essas imagens de cidades colombianas mostram o momento em que um tremor de 7,4 de magnitude aconteceu. Pelo menos um prédio desabou. As pessoas correram para a rua. Aqui no Brasil, Manaus sentiu os reflexos do terremoto. Uma pesquisa do Ministério da Saúde mostra que as notificações de intoxicação por medicamentos, agrotóxicos, produtos de limpeza e outras substâncias químicas cresceram 150% em 10 anos. Estados e municípios deixaram de receber mais de 7 bilhões de reais este ano para a educação. O motivo é que não conseguiram melhorar o aprendizado dos alunos mais pobres. Espero você no Jornal Hoje. Até lá. O Enem vai agora para Três Carneiros, onde voluntários se mobilizam para preparar sopas que serão distribuídas às famílias que mais precisam na comunidade. É uma ação conjunta que está voltando a acontecer depois de 5 meses de pausa. E é Daniele Fonseca que está acompanhando essa retomada dos trabalhos por lá. A sopa só vai ser distribuída mais tarde, mas claro, para ela estar pronta mais tarde, já desde agora precisa estar no preparo, né, Daniele? Agora, 12h53. Boa tarde. Boa tarde para você também, Camila, para todos que estão com a gente no NE1 desta segunda-feira. O pessoal aqui, como se costuma dizer, tá moendo desde cedo, viu? Falo ao vivo da Associação dos Moradores aqui de Três Carneiros, que fica no Recife. Esses são voluntários que participam do projeto Cidadania no Morro e que estão aí trabalhando para que seja feito o sopão comunitário. Vou falar aqui com Roberta, que é uma dessas voluntárias. Então, Roberta, vai ser sopa de quê, hein? Logo mais, no final da tarde. Boa tarde para você. Boa tarde, meu nome é Roberta. É um trabalho gratificante, né? Tá aqui. E a sopa vai ser de carne. De quê? De osso. De osso, o que mais, Vanessa? Tudo bom? Boa tarde também. Diz aí pra gente, o que é que vai levar esse sopão? Boa tarde. A gente tem os ossos, tem a cenoura, tem o repolho, tem o quiabo, tem o maxixe, tem batata, tem chuchu, todos os temperos ali. A gente faz com todo amor, todo carinho, para atender a população aqui de Três Carneiros. Tá recheado. Como é que você se sente participando desse trabalho voluntário? Cara, é algo assim que a gente se sente bem, né? A gente se sente bem, ajudando o próximo. É algo voluntário assim de coração, que a gente faz de coração. Muito obrigada, viu? Bom trabalho. Eu vou conversar aqui com o seu Roberto, que pela primeira vez está vindo. O que é que motivou o senhor a participar desse trabalho voluntário? Boa tarde também. Desejo de ajudar a comunidade, né? De amor ao próximo, graças a Deus. E sempre continuar, né? Dar força, né? E Deus ajudar o próximo. Seu Roberto, parabéns aí pelo seu trabalho. Então, gente, são moradores não só aqui de Três Carneiros, mas também de comunidades de outros bairros, como é o caso de Zumbi do Pacheco, Lagoa Encantada, o R2, o R11. Vou conversar agora com o Levi Costa, que ele é o presidente aqui da associação, também está à frente do projeto Cidadania no Morro. Então, Levi, vocês conseguem fazer esse trabalho, claro, com a ajuda de voluntários e também graças à ajuda de algumas pessoas.
né? Como é que, o que significa para você participar disso, estar à frente desse trabalho? Boa tarde também, Levi. Boa tarde a todos, né? Esse trabalho ele é feito de uma forma bem coletiva, né? Então a gente consegue dialogar com a própria comunidade, que são construídas, como você está vendo aí, com pessoas que são da própria localidade. E aí dentro dessa localidade a gente realmente vai procurando parceiros, colaboradores, né? Pessoas que realmente já vêm somando com a nossa instituição, assim. A gente deu uma paradinha, mas a gente retornou. Já estamos na nossa terceira entrega, né? Dentro da nossa localidade. A partir de que horas as pessoas podem vir buscar o sopão? E o que é que precisa trazer? É bom já trazer um recipientezinho, né, de casa, Levi? A gente começa a entregar. Começamos de 10 da manhã, né? A gente já tem a pré-produção. 5 horas a gente está fazendo a entrega, né, para todo mundo aqui na localidade. E cada um traz a sua vasilha, adote sua vasilha. A gente só faz a entrega e aí o pessoal vem com sua vasilha, a gente vai distribuindo, atendendo essas localidades com a qual você citou. Quantas famílias, mais ou menos, vocês atendem? Vai de 100, 150, e agora como a gente vê que a produção está crescendo mais, a gente está tentando... A gente perdeu o sinal de Daniele bem no encerramento ali das informações, mas é o sopão lá em Três Carneiros, né, que há 5 meses ele tinha parado de ser feito, mas que foi retomado. Então, a cada 15 dias, mais ou menos, é feita a distribuição de sopa lá, não só para Três Carneiros, né, mas para as comunidades em volta, ali, Zumbi do Pacheco também. Então, já desde agora, o pessoal está preparando para mais tarde entregar. Leva então teu recipiente para pegar lá, tá bom, pessoal? E ó, o NE1 volta amanhã. Você pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde. Fica agora com o Globo Esporte.